Gabriel sentia um vazio profundo na alma, um vazio que nem suas orações mais fervorosas pareciam preencher. Ele se ajoelhava ao lado da cama todas as noites, implorando por respostas, por um sinal, por qualquer coisa que acalmasse a tempestade que rugia dentro dele. Mas, como resposta, apenas o silêncio. Um silêncio ensurdecedor que ecoava a dúvida e a incerteza, ameaçando corroer sua fé. Desde criança, Gabriel aprendeu que a fé era um pilar inabalável, um escudo contra as dificuldades da vida. Ele cresceu ouvindo histórias de milagres e de como a fé poderia mover montanhas. Acreditava que, com fé, tudo era possível e que Deus sempre estaria ao seu lado, guiando seus passos e protegendo-o das adversidades. Mas agora, sua fé se parecia com uma chama fraca, lutando para não se apagar diante do vento forte. Cada desafio que enfrentava parecia soprar mais forte, ameaçando extinguir a pequena luz que ainda restava em seu coração. Ele se perguntava se sua fé era realmente tão forte quanto acreditava. Ele se sentia como um barco à deriva em um mar de dúvidas, sem rumo e sem direção. As ondas de incerteza o jogavam de um lado para o outro, e ele não conseguia encontrar um porto seguro onde pudesse ancorar suas esperanças. As palavras das Escrituras, antes fonte de conforto, agora pareciam distantes e enigmáticas. Ele lia e relia os versículos, mas não encontrava o mesmo consolo de antes. As promessas de paz e salvação pareciam escapar por entre seus dedos, deixando-o ainda mais confuso e desamparado. Gabriel se isolava cada vez mais, evitando os cultos e os encontros da comunidade. Ele temia que, ao compartilhar suas dúvidas, fosse julgado ou, pior, que sua fé fosse considerada insuficiente. A solidão se tornou sua companheira constante. Tinha medo que os outros pudessem enxergar a fragilidade da sua fé. O olhar dos outros parecia penetrar sua alma, revelando suas inseguranças mais profundas. Ele se sentia exposto e vulnerável, como se todos pudessem ver o turbilhão de emoções que o consumia. Ele carregava o peso da dúvida como um fardo, um segredo que corroía sua alma. Cada dia era uma batalha interna, uma luta para manter a chama da fé acesa. Gabriel sabia que precisava encontrar uma maneira de reacender sua fé, mas não sabia por onde começar. Em uma tarde melancólica, Gabriel vagava sem rumo por um parque perto de casa, seus ombros curvados sob o peso dos pensamentos. Ele se sentou em um banco sob a sombra de um carvalho antigo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Perdido em seus pensamentos, jovem? Uma voz calma e profunda o despertou de suas reflexões. Gabriel ergueu os olhos e viu um senhor idoso sentado ao seu lado. Seus olhos transmitiam uma sabedoria profunda, como se tivessem testemunhado a passagem de muitos anos. Hesitante, Gabriel compartilhou sua angústia com o Senhor. Falou sobre o vazio, a dúvida, o silêncio que o atormentavam. Ele sentia como se estivesse perdido em um mar de incertezas, sem saber para onde ir. O Senhor ouviu com atenção, um leve sorriso nos lábios, como se já conhecesse bem aquelas inquietações. A fé, meu jovem, não é um caminho asfaltado e iluminado, disse o velho, com um brilho nos olhos que refletia sua sabedoria acumulada ao longo dos anos. É uma jornada por trilhas desconhecidas, cheias de desafios e surpresas. Às vezes, a luz nos guia, mostrando o caminho com clareza. Outras vezes, somos guiados pela escuridão, onde cada passo é um ato de coragem. Gabriel ouvia com atenção, as palavras do Senhor penetrando em seu coração como um bálsamo, trazendo um alívio inesperado. Deus não nos abandona na escuridão. Ele caminha conosco, mesmo quando não podemos vê-lo. A fé não é ter todas as respostas, mas confiar mesmo sem elas. É acreditar que, mesmo na incerteza, há um propósito maior guiando nossos passos.
um novo caminho iluminado pela esperança. Gabriel sentia que cada passo que dava era guiado por uma força maior, uma luz que o conduzia para um futuro mais brilhante. As palavras do Senhor ressoaram em Gabriel como um chamado para despertar. Ele sentiu uma nova energia, uma nova determinação para enfrentar os desafios que estavam por vir. Ele percebeu que havia confundido fé com a ausência de dúvidas. Entendeu que a verdadeira fé envolvia questionamentos e incertezas, mas também uma confiança inabalável no caminho que estava trilhando, que havia buscado respostas prontas em vez de abraçar a jornada. Gabriel compreendeu que a beleza da vida estava nas descobertas feitas ao longo do caminho, e não apenas nas respostas finais. A fé não é um destino, mas uma caminhada, repetiu Gabriel para si mesmo, as palavras do Senhor ecoando em sua mente. Ele sabia que cada passo, cada momento de reflexão, era uma parte essencial de sua jornada espiritual. Um raio de esperança iluminou a escuridão que o oprimia. Gabriel sentiu que a luz do Senhor estava sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida. Gabriel agradeceu ao Senhor pela sabedoria compartilhada. Ele sabia que essa sabedoria seria sua guia, sua luz, em todos os momentos de incerteza e dúvida. Ele se sentia como alguém que estava morrendo de sede e finalmente encontrava água fresca para saciar a sua vontade de beber. A sensação de alívio e renovação era indescritível. A conversa com o Senhor havia plantado uma semente de esperança em seu coração. Gabriel sabia que essa semente precisava ser nutrida com fé, paciência e amor para que pudesse florescer plenamente. A tormenta interior persiste. Os dias que se seguiram foram uma mistura de esperança e apreensão. O vazio dentro de Gabriel ainda não havia desaparecido por completo. A dúvida ainda sussurrava em seus ouvidos nos momentos de solidão. No entanto, agora Gabriel carregava consigo as palavras do Senhor como um farol a guiá-lo. Ele passou a encarar o silêncio não como uma resposta, mas como um convite à introspecção, um chamado para fortalecer sua fé na quietude da incerteza. Aceitando o silêncio, encontrando a paz. Gabriel começou a se dedicar à meditação. Buscava encontrar a paz interior em meio ao turbilhão de seus pensamentos. Ele passou a observar a natureza ao seu redor. Enxergava a grandeza de Deus na beleza das flores, na força das árvores, na imensidão do céu estrelado. Ele compreendeu que a fé não estava em ter todas as respostas, mas em confiar no amor infinito de Deus, mesmo quando não conseguia compreendê-lo. Gabriel aprendeu a encontrar paz no silêncio. Descobriu que a fé mais autêntica florescia na quietude da alma. A transformação de Gabriel era notável. A angústia em seu olhar deu lugar a uma serenidade profunda. Ele passou a irradiar uma paz interior que contagiava quem estava por perto. Gabriel voltou a frequentar a igreja, não mais em busca de respostas prontas, mas para compartilhar sua jornada e fortalecer sua fé junto à comunidade. Ele se tornou um exemplo de superação, um testemunho vivo de que a fé não se resume a dogmas e certezas, mas a confiança inabalável no amor de Deus. Gabriel compreendeu que a fé é uma jornada de altos e baixos, que a dúvida faz parte do processo de crescimento espiritual. Ele aprendeu a abraçar a incerteza como uma oportunidade de fortalecer sua confiança em Deus. A vida ainda lhe reservava desafios, mas agora ele os enfrentava com a certeza de que não estava sozinho. Gabriel havia encontrado a verdadeira fé, uma fé que não se abalava diante das tempestades, mas que se fortalecia na quietude da alma. A história de Gabriel é um farol de esperança para aqueles que se encontram perdidos em suas dúvidas e incertezas. Um lembrete de que a fé não se encontra em respostas prontas, mas na confiança inabalável no amor de Deus. Que a jornada de Gabriel inspire você a buscar a paz interior em meio às tempestades da vida.
a confiar no plano divino, mesmo quando não conseguir compreendê-lo, a encontrar a verdadeira fé, não na ausência de dúvidas, mas na certeza de que Deus caminha ao seu lado, guiando seus passos em direção à luz. A história de Gabriel nos ensina que a fé não é um destino, mas uma jornada. Uma jornada de descobertas, de questionamentos, de superação. Uma jornada que nos leva ao encontro daquilo que realmente importa, o amor incondicional de Deus. Que possamos, assim como Gabriel, encontrar a paz e a serenidade na incerteza. Que possamos abraçar a jornada da fé com coragem e confiança, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado, guiando nossos passos em direção à luz. Lembre-se, a verdadeira fé reside não em ter todas as respostas, mas em confiar em Deus, mesmo quando tudo parece silencioso,